Descrição espacial. Nas aulas passadas, nós vimos que os robôs com os quais vamos trabalhar são compostos de corpos rígidos atrelados entre si. Ou seja, são vários elos ligados por juntas de forma a formar uma cadeia cinemática. E no caso de juntas que são ligadas sequencialmente a elos, nós temos as cadeias cinemáticas seriais. O fato de nós utilizarmos corpos rígidos faz com que, então, podemos usar várias abstrações, como eu disse nas outras aulas, né? E uma das coisas que nós vamos explorar bastante é a questão dos movimentos rígidos. Uma vez que estamos trabalhando com corpos rígidos, nós queremos saber como que eles se movimentam no espaço, quais são as propriedades, quais são as melhores representações. Nós vamos começar inicialmente com o caso 2D, que é o caso mais simples de visualizar, de desenhar, e logo em seguida nós vamos estender para o caso 3D. Vocês vão ver o seguinte: utilizando-se de representações adequadas, já no caso 2D, o caso 3D fica uma extensão trivial, não muda muito. Tá? Diferentemente de uma representação inadequada. Uma representação inadequada em 2D, quando estendida para 3D, ela começa a ficar um pouco mais inviável. E o que são os tais dos movimentos rígidos, seja em 2D ou em 3D? São movimentos ou transformações relacionadas com translações e rotações. E são movimentos que não deformam os objetos com os quais estamos trabalhando. Portanto, nós não temos dilatação, não temos contração, nada disso. Quando falamos, então, de movimentos rígidos, nós temos, essencialmente, translação e rotação. Vamos começar, primeiro, com a parte translacional. Depois nós vamos partir para a rotação e, por fim, nós vamos combinar as duas. De maneira geral, tanto translação quanto rotação são casos particulares de um movimento rígido. Então, quando eu falar movimento rígido de maneira geral, vocês podem entender como translações, rotações e combinações dessas duas coisas. Tá? No caso de uma translação em 2D, o que nós temos é o seguinte: temos um sistema de coordenadas A, que é o nosso sistema de coordenadas de referência. Temos um objeto rígido, e a ele nós associamos um sistema de coordenadas, que nós vamos chamar de sistema de coordenadas do corpo, que está rigidamente acoplado a ele. E o que isso significa? Significa que quando eu mexo o sistema de coordenadas, o corpo mexe junto. Tá? Ou seja, utilizando-se desse tipo de abstração, né, onde eu tenho um sistema de coordenadas associado a um corpo e os dois estão ligados rigidamente, ou seja, a relação entre eles é constante, eu posso sempre mudar o sistema de coordenadas e eu sei onde que eu devo colocar o objeto, justamente por causa dessa relação constante entre os dois. Dessa maneira, como eu sei que existe aquele nosso mapeamento, né, entre o objeto e o sistema de coordenadas, eu posso utilizar a abstração que eu já comentei bastante com vocês nos vídeos anteriores. Essencialmente, a informação necessária para mim aqui, a informação fundamental para que eu faça a representação de movimentos rígidos, é trabalhar só com sistema de coordenadas. Porque uma vez que eu tenho essa função que faz esse mapeamento entre os pontos do meu robô com o sistema de coordenadas associado ao corpo, ou seja, associado ao robô, eu trabalho com o sistema de coordenadas, coloco ele onde eu quiser e depois eu simplesmente vou lá e coloco o meu robô no lugar apropriado, né? Sabendo que nós temos essa abstração, nós podemos pensar só no sistema de coordenadas mesmo. Tá? Daí eu penso no seguinte: olha, as posições do quadrado e da estrela com respeito a A são dadas pelas coordenadas xb, yb da origem de B. Ou seja, só recapitulando, nós temos aqui sistema de coordenadas relacionado ao objeto, né? Existe uma relação fixa entre os dois. Então, para saber como que esse objeto está no espaço, basta eu analisar as coordenadas desse ponto aqui, da origem de B. Tá? E, usualmente, eu utilizo coordenadas cartesianas, xb, yb. Agora, a pergunta que pode se fazer é: existem parametrizações alternativas? E se sim, por que utilizá-las?
Então vejamos novamente esse caso aqui. Nós temos nosso sistema de coordenadas associado a esse corpo, é o sistema de coordenadas B. Temos o sistema de coordenadas de referência A. X, B, Y, B são as coordenadas desse ponto aqui. Como nós estamos trabalhando apenas com translação, então não vai haver rotação do sistema de coordenadas. Se eu coloco o sistema de coordenadas aqui, por exemplo, sistema de coordenadas B, eu sei que a estrela vai ficar aqui, né? Aí eu venho aqui e desenho a estrela. Né? E sempre assim. Logo, eu preciso só desse ponto aqui, como eu venho falando. Agora, em termos de parametrização alternativa, podemos utilizar alguma outra coisa? Sim. Por exemplo, podemos utilizar coordenadas polares. Ao invés de representar este ponto aqui pelas suas coordenadas cartesianas, nós podemos utilizar um vetor que liga a origem de A à origem de B, e o ângulo entre esse vetor aqui, dado por D, e o ângulo e o eixo horizontal, o eixo x. Isso me dá o ângulo θ. Então, se eu pego a norma desse vetor aqui, que é D, tá? Ou seja, a distância entre a origem de A e a origem de B, a norma desse vetor aqui, e eu pego θ, que é esse ângulo entre esse vetor e esse vetor aqui do eixo x, né, relacionado com o eixo x, eu tenho, então, duas variáveis, e essas são as minhas coordenadas polares. Tá? Então, D seria o raio e o θ seria o ângulo das coordenadas polares. Mas eu posso também pensar em números complexos. Né? Ao invés de utilizar xb e yb como uma dupla, eu posso utilizar xb mais iyb. E, naturalmente, o eixo real está para o eixo x, assim como o eixo imaginário está para o eixo y. Notem que, nesse caso aqui, números complexos funcionam de maneira idêntica aos vetores em R2. Vamos dar uma olhada aqui na seguinte relação. Nós temos aqui sistema de coordenadas, né? X, Y. Temos três vetores. Temos esse vetor em preto, esse vetor em verde e, por fim, a soma desses vetores, que é dada pelo vetor em vermelho. Suponha que o vetor em preto seja dado por x1, y1, né? Ou x1 mais iy1. E o vetor verde seja dado por x2, y2, ou x2 mais iy2 na forma complexa. Se eu somo os dois para obter o vetor em vermelho, eu basicamente somo as coordenadas x, somo as coordenadas y. Aqui é a mesma coisa, eu somo a parte real e eu somo a parte imaginária. Então, no final das contas, nós temos coisas equivalentes. Como que nós fazemos isso? Nós temos, então, um vetor xy, nós podemos mapeá-lo neste número complexo. Né? E se nós temos este número complexo, nós podemos mapeá-lo nesse vetor. Tá? Ou seja, nós temos um mapeamento bijetor, né? Ou seja, uma relação 1 para 1, né, entre elementos desse vetor em R2 e números complexos, e todo o contradomínio é coberto, né? Ou seja, para cada ponto xy, eu tenho um único número complexo x mais iy. E vice-versa. Para cada número complexo x mais iy, eu tenho um único vetor em R2, xy. Isso vale para todos os números complexos x mais iy e vetores xy. Então, nós temos uma relação bijetora aqui, mapeamento 1 para 1, e, portanto, eles são equivalentes. Então, só uma última observação aqui. Ao longo do curso, vocês vão ver muito eu utilizando como vetores aquela representação usual, né? Assim, x, y, né? Que é igual a essa dupla aqui, x, y. São duas notações equivalentes, tá? Que eu vou utilizar dependendo do contexto. Às vezes fica mais abreviado, fica mais compacto escrever assim. Então depende muito do contexto. Mas saibam que as duas coisas são equivalentes e elas podem ser utilizadas tranquilamente.
nós podemos ainda juntar as duas coisas. Podemos juntar a representação de números complexos com as coordenadas polares ainda. Então, consideremos aqui, né, as coordenadas polares com a distância d e o ângulo θ. Sabemos que este ponto aqui é dado por xb, yb. A projeção desse ponto no eixo real é dada por d cosseno θ. A projeção deste ponto no eixo imaginário é dada por d seno θ. E como nós sabemos que a parte real está relacionada com o primeiro elemento aqui dessa dupla, né, dessa primeira coordenada, e a parte imaginária está relacionada com esse segundo elemento, sabendo então que isso daqui é igual a xb e isso daqui é igual a yb, né, nós podemos substituir essas duas coisas aqui na expressão de cima e obtemos essa expressão aqui. Agora, o interessante dessa expressão é que podemos colocar este termo aqui, que é o número complexo de norma unitária, na sua forma polar ou exponencial. Basicamente, sabemos que cosseno de θ mais i seno θ é igual a exponencial de iθ, né? E, portanto, se isso daqui é exponencial de iθ, nós temos que a expressão como um todo vai ser igual a d vezes exponencial de iθ. E a gente vai ver que a forma exponencial de número complexo de norma unitária tem um papel fundamental em alguns movimentos rígidos. Então, essencialmente, nós temos aqui 4 representações para a translação, sendo que, evidentemente, essa daqui é a mais comum. Mas cada uma pode ter vantagens e desvantagens, dependendo do contexto, dependendo do que nós queremos fazer. E a moral da história é o seguinte: não existe apenas uma única representação. Existem várias representações que são equivalentes e que, portanto, podem ser utilizadas em diferentes contextos. Do ponto de vista translacional, usualmente nós vamos utilizar coordenadas cartesianas mesmo, são as mais simples. Agora, quando a gente passa para o espaço das rotações, a gente começa a ter que realmente escolher uma opção em detrimento de outras. Existem opções que são melhores do que outras por vários motivos, como veremos a seguir. Então, do ponto de vista de orientação 2D, nós temos aqui, então, um sistema de coordenadas B, rigidamente acoplado a um corpo. Quando rotacionamos este corpo, nós podemos representar apenas por um ângulo θ, se nós quisermos, essa é uma representação mínima. Só que nós já vimos nas aulas anteriores que essa representação possui problemas. E o principal problema é que é uma representação redundante, ou seja, θ mais k vezes 2π para todo k inteiro representa exatamente a mesma orientação. Então, se nós estivermos trabalhando com θ mais 2π, nós temos a mesma orientação de θ, ou seja, θ é isso aqui. Eu faço 2π, eu dou uma volta completa e volto para o mesmo lugar, né? E por aí vai. E nós vimos das aulas anteriores que o problema não é só ter a redundância, né? Nós temos problemas relacionados com espaço que são bem fundamentais, como a própria definição de distância. Então vimos que a distância euclidiana gera problemas, porque ela não considera a topologia desse espaço, né? E quando a gente tenta remediar mudando uma função de distância para utilizar, por exemplo, em controladores de movimento, nós passamos a ter problemas, por exemplo, de descontinuidade nas derivadas da distância, e o que leva também a outros problemas do ponto de vista de controle. Ou seja, no caso da orientação, a gente tem que tomar muito cuidado com a representação que a gente vai utilizar, notadamente representações mínimas. Tá? Antes de passar um pouco agora para a parte mais elaborada da orientação, eu quero fazer uma distinção aqui. O tempo todo eu falo de maneira intercambiável, eu falo translação ou posição, orientação ou rotação.
Do ponto de vista matemático, as duas coisas são representadas pelas mesmas entidades geométricas e algébricas. Do ponto de vista físico, existe uma certa diferença, né? Quando a gente fala de posição e orientação, nós estamos imaginando a posição de um ponto no espaço, um corpo no espaço, né? Um corpo rígido, e a sua orientação. A gente chega ali e coloca ele como orientação em relação ao sistema de referências. Quando a gente fala de translação e rotação, estamos imaginando sempre, a gente tem aquela noção de movimento, né? A gente translaciona um ponto de uma posição inicial para uma posição final. Assim como a gente faz a rotação de um corpo rígido de uma orientação inicial para uma orientação final. O detalhe é que, para a gente obter uma orientação final, a gente tem que fazer uma rotação. Mesmo que não exista um movimento contínuo, né, a gente pode imaginar que ele saiu de uma orientação inicial e alguém colocou na orientação final, tendo que fazer um movimento cujo meio do caminho não interessa. E é por isso que, matematicamente, as coisas são equivalentes e, do ponto de vista geral, são conceitos intercambiáveis, mas existe essa sutileza, então. Posição está para orientação, assim como translação está para rotação.